Olá, esta é mais uma edição do Não Vou Por Aí, um bate-papo divertido e inteligente que ocupa suas manhãs, tardes, noites e madrugadas neste canal no YouTube. Eu sou o Zeca Marques e, mais uma vez, os meus amigos de sempre, Sérgio Mota, Milton Lara e Dado Trench. Dado Trench, deixei você por último, porque você vai ser o primeiro, já que o tema de hoje foi proposto por você. E eu vou até citar aqui, você mandou um link para nós. Você citava uma coluna do Julian Fuchs, que faz parte do portal ECOA, do UOL, né? O que fazer ante os erros terríveis dos artistas que uma vez admiramos. E nesse texto, nessa coluna, ele citava quase sempre um caso único, que é o escritor peruano Mário Vargas Llosa, que ele era um grande admirador do Mário Vargas Llosa, até que ele começou a perceber algumas ideias políticas que, a partir do Julian Fuchs, são um pouco retrógradas, né? Mas, enfim, aqui fica com pano de fundo o Mário Vargas Llosa, um personagem que, de fato, é polêmico, envolveu-se com a política peruana depois, né? Mas que não apaga o fato de ter sido um grande escritor, inclusive, salvo engano, o Prêmio Nobel de Literatura, né? Mas a palavra é sua, Dado Trench. O que o incomoda tanto no caso desta questão? Então, o meu caminho vai começar com uma pergunta, né? Ou talvez duas. O que nós queremos, né? Artistas politicamente corretos com obras medíocres ou artistas que não são politicamente corretos com obras brilhantes? E aí cada um vai ter que escolher o seu caminho, né? O meu caminho eu vejo as obras como o ponto central da evolução da humanidade, né? Da cultura, do ser humano como pessoa, como sociedade, né? Melhor dizendo. Imagina se a gente tivesse só escritores medíocres, mas todos comportados, todos saem de casa às 8, almoçam ao meio-dia, cumprimentam todas as pessoas e não fazem nada de errado e assim por diante. E lançando obras que não ajudariam um centímetro a evolução da humanidade. Então, o meu ponto é a gente tem que parar de ficar querendo crucificar, condenar e bisbilhotar a vida de outros para arrumar uma desculpa para cancelar as coisas. Eu acho que cada um tem o direito de parar de ler o seu O Vargas Llosa. ou Llosa, ou quem quer que seja, tem o direito. Eu tenho o direito de falar, não quero porque esse cara chutou um cachorro. Mas eu acho que eu não tenho o direito de transformar isso numa caça às bruxas. Porque nós já tivemos caças às bruxas no passado e a gente sabe que nenhuma delas foi, no mínimo, razoável, né? Todos tinham um ótimo motivo, né? Segundo eles, e todos fizeram uma desgraça nessa na caça às bruxas. Já tivemos pessoas queimadas, livros queimados, nós tivemos toda espécie de barbárie, porque um grupo achou que podia cancelar, que no fundo tudo isso é um cancelamento, né? A gente só muda a história. A pessoa que pensa diferente é queimada, isso é um cancelamento, não tem a menor dúvida. Você pegar os livros e botar numa fogueira, isso é um cancelamento. Então, eu acho que a gente tem que cuidar mais do que aquela obra pode trazer para todo mundo, do que uma pessoa não ser correta. Porque a obra dele ecoa, ou a obra dos artistas ecoa para milhares, milhões de pessoas, né? O que isso traz para milhões de pessoas? Aí você quer pegar a atitude de uma pessoa e cancelar a obra literária que é um benefício para milhões de pessoas. Vou lançar aqui um desafio, né? A partir da fala do Eduardo Trench, daria para a gente associar a Inquisição com um grande cancelamento, um cancelamento por meio de combustão, né? Mas só um dado aqui, o Vargas Llosa ele foi candidato à presidência do Peru em 1990, e ele tinha uma posição pró-revolução cubana, mas depois abandonou essas ideias marxistas do socialismo e se tornou um grande defensor do neoliberalismo. E, de fato, foi Prêmio Nobel de Literatura em 2010.
Milton Lara, e aí, por onde você vai? Pela juventude do Vargas Llosa ou pela maturidade do Vargas Llosa? Nenhum nem outro. Eu acho que eu fiz um trajeto mais ou menos parecido. Eu saí de uma formação muito próxima da direita, uma formação mais autoritária. Meu pai era delegado de polícia, eu vivia de acordo com a lei. A lei era a regra. Depois eu fui namoricando a esquerda durante muito tempo e fui me aproximando do centro. Eu sou liberal, acredito na propriedade privada e acredito numa agenda mais progressista. Mas, assim, concordo integralmente com o que o Trench disse. Eu acho um absurdo que a gente esteja tentando enquadrar personalidades e obras na nossa visão cotidiana, não, mas circunstancial, do que é politicamente correto. Quem foi que disse que nós estamos corretos? Quem foi que disse que o politicamente correto é a maneira correta de se avaliar as coisas? Como será que nós seremos julgados daqui a 200 anos? Como idiotas que se comportaram com um puritanismo estúpido e que queimaram obras maravilhosas? Isso é um absurdo. O Vaticano, num dado momento, eu não vou me lembrar qual o nome do Papa, qual o número e nome do Papa, entendeu que as estátuas pagãs deviam ser cobertas e ou arrancou ou cobriu os genitais de todas as estátuas. Você vai me dizer, porra, mas é um desserviço à humanidade não ver os genitais de estátuas? É um desserviço à humanidade você não ver a integridade da obra que foi feita. Nós estávamos comentando, o próprio Trench se referiu a isso. Estão querendo reeditar, tesourar Monteiro Lobato, um gênio, um sujeito que teve uma obra deslumbrante, maravilhosa. Agora, não pode mais, porque ele tinha a cozinheira negra, etc. E tal. Ora, gente, isso é retrato de uma época. Isso não pode ser cancelado ou ignorado. Nós não podemos ficar remendando todas as obras que forem aparecendo na história da humanidade de acordo com aquilo que nós somos hoje. Nós temos que ter respeito pelo passado, até para ter respeito pelo futuro. E essa onda do politicamente correto, qualquer dia nós vamos precisar embarcar nessa discussão. Ela tem um grande equívoco, que é o fato de que tenta pasteurizar a humanidade como se nós não fôssemos humanos. Eu pergunto ao nosso espectador, você é perfeito? Você não tem equívocos? Você não tem erros? Você não comete barbaridades de vez em quando? Ainda que elas sejam justificáveis, você sabe que está errado. Mas tem tolerância para os outros? Isso, só para encerrar, era uma brincadeira que a gente fazia quando a gente saía das aulas e ia tomar uma cerveja antes de voltar para casa. Quem bebe aumenta a sua tolerância, porque uma vez ou outra ele vai acabar fazendo bobagens. Quando faz bobagens, ele passa a ter a percepção de que aquilo precisa ser desculpado. E aí ele desculpa os outros. Esse puritanismo dos nossos dias, para mim, é isso que deve ser cancelado. O Milton Lara, antes de passar para o Sérgio Mota, o perfil que você traçou da sua trajetória política, eu acho que ela está replicada em 90% dos nossos parlamentares, não é? Essa dança da direita para a esquerda, passando pelo centro, é só você ver quem se manteve no mesmo partido desde o início da sua carreira até hoje. São pouquíssimos. Zeca, na verdade, eu acho que esse raciocínio perene, permanente nas pessoas, faz com que a gente altere as posições políticas. Agora, eu não respondo muito pelos políticos que aí estão. Muito bem. Sérgio Mota, eu queria saber se você tem algum ídolo em conteste, seja no mundo das artes, no esporte. Fora eu, hein, Mota?
Fora o Milton Lara. Como é que você se sentiria se você descobrisse que esse seu ídolo, né, pode ser uma mulher também, fosse capaz das maiores atrocidades? Por onde você vai nesta questão? Não, eu não tenho nenhum ídolo em conteste, eu acho. Mas, uma coisa é a obra do cara, outra coisa é a pessoa em si. E eu acho que a gente tem que ter a sabedoria suficiente para separar os dois, né? Eu estava ouvindo atentamente vocês falando aí. De fato, vou usar o termo que está se usando, né? Cancelar porque se descobriu que o cara deu uma escorregada lá na vida dele, ou tinha um posicionamento político que hoje se diz que não é adequado, e querer anular tudo o que ele fez, a gente está falando do campo das artes aqui, né, principalmente, querer anular tudo que ele fez por causa disso é uma grande idiotice, né, cara? É coisa para imbecil mesmo, entendeu? Mesmo porque, como meus colegas aqui já abordaram, o que é certo e o que é errado isso é relativo sob vários ângulos, sob vários pontos de vista, né? Primeiro tem um aspecto temporal aí, o que é certo um dia já não é certo outro. Segundo, tem o lado pessoal, o que é certo para alguns não é certo para outros. Então, cara, uma coisa é a obra, citaram o Vargas Llosa, citaram o Monteiro Lobato, podia dar um terceiro exemplo aqui. Está cheio de cara aí, hoje em dia, cancelando o Chico Buarque. A obra do Chico Buarque, porque ele é declaradamente simpatizante, ou mais que simpatizante, podíamos chamar Ele é comunista. militante de uma certa corrente ideológica e de um partido político aqui no Brasil. Beleza? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver a excelência que ele obteve enquanto artista com as suas convicções pessoais? Cara, se a gente for levar em conta a vida pessoal, vai sobrar muito pouca arte para a gente apresentar. É verdade. Se a gente levar isso para outros campos, se a gente for levar isso para o lado empresarial, por exemplo, a gente vai no supermercado e não compra nada, cara. A gente entra numa loja de roupa e não leva nada, porque todas elas cometem as suas escorregadelas, cometem suas atrocidades e apenas em graus diferentes, entendeu? Então, acho que é uma tremenda idiotice, concordo com o Trecho, o Milton e com você também. Comigo? Mas eu não falei nada ainda. Você discorda? Eu discordo. Eu sou um ser discordante por natureza. A gente vai cancelar você. Não. Dá para quem que tá controlando a gravação? Vamos cancelar o Zeca, vai. Não, eu quero trazer outras questões para o debate. Debate sempre inteligente e divertido, ao contrário de um que a gente fez recentemente sobre o luto, que não tinha muita diversão por motivos óbvios. Mas, primeiro, dá para usar aquela brincadeira da frase do Faustão, né? Quando alguém vai lá no programa, no pessoal e no profissional, esse cara é gente boa. A gente está aqui discutindo que o profissional não se mistura com o pessoal. Então, talvez o Faustão tenha que começar a pensar melhor quando vai referenciar, quando vai fazer algum elogio às suas pessoas convidadas. Mas eu queria lembrar que, eu já citei isso para vocês, salvo engano, no final dos anos 80, a Folha Ilustrada, da Folha de São Paulo, fez uma matéria em que colocava os escritores de direita e os escritores de esquerda, mas escritores clássicos do século XIX e do século XX.
E eu achava aquilo uma grande bobagem, porque pegava um detalhe mínimo da biografia daquele autor, escritor, eu acho que havia poucas mulheres jornalistas, e a partir dali faziam uma filiação ideológica que às vezes parecia forçada. Para vocês terem ideia, o Balzac, o Correio de Balzac, e o Fernando Pessoa estavam no time da direita. Talvez porque o Balzac era monarquista e um pouco avesso à República, e o Fernando Pessoa porque nunca se demonstrou assim tão opositor à ditadura portuguesa. Mas bobagem, né? E, por exemplo, o Proust, o Marcel Proust e o Gustave Flaubert estavam no grupo da esquerda, porque eram republicanos, né, contra a herança napoleônica e tudo mais. O que eu acho é que a obra, na verdade, a gente tem que perceber se a obra ela tem algum tipo de elemento revolucionário ou de elemento reacionário. É preciso fazer a obra respirar para além do que o autor pode pensar no nível pessoal. Não é? Então, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Né? O meu mestrado foi sobre Nelson Rodrigues, que durante anos, muito tempo, era tido como o reacionário, o conservador, né? Aquele que não lidava com a intelectualidade, os ideais da esquerda intelectual no Brasil. Né? E ele era muito irônico com aquela cena dos anos 60, de uma certa panfletagem ideológica que a esquerda fazia. Né? A esquerda não conseguia entender as suas contradições de lutar contra a ditadura no Brasil e apoiar Mao Tse-tung, apoiar a herança stalinista e leninista na Rússia. Então, o Nelson Rodrigues tinha o brilhantismo de poder colocar isso a nu, mostrar as vísceras da contradição da sociedade brasileira. Não é? Mas eu acho que, em alguns casos, algumas questões pessoais podem, de certa forma, manchar a obra. Né? E eu não vou dizer desses artistas clássicos, porque teria que fazer uma averiguação a pente fino do que eles fizeram ou não fizeram nas suas vidas, mas eu acho que hoje o nosso programa, na verdade, tem a ver com uma cultura muito contemporânea, que você já citaram no cancelamento, e, às vezes, como o Milton disse, uma escorregadela qualquer pode colocar a obra, pode derrubar uma obra. E vou dar um exemplo, que acho que é um exemplo da nossa geração, ou talvez não da nossa geração exatamente, né? Mas acho que da geração do Milton, que é 10 anos mais velho que a gente, o filme O Último Tango em Paris, do Bernardo Bertolucci, que foi um estrondoso sucesso, polêmico, algo que ficou no imaginário coletivo do Ocidente na década de 70. E você deve ter percebido que, recentemente, veio à tona uma discussão ou uma denúncia de que a atriz Maria Schneider teria sido abusada sexualmente nas gravações, né? Com a cena, a célebre cena, né, em que ela vai ter uma relação com o ator Marlon Brando. Você lembra o nome do personagem, Milton? Eu acho que eles não têm nome, inclusive, né? Não. Mas que teria havido um abuso combinado entre o Bertolucci e o Marlon Brando, que sabiam o que ia acontecer na cena, e a Maria Schneider não sabia. Então, pegaram um elemento que acho que faz parte de muitos métodos de interpretação, não só no cinema, mas no teatro, para, a partir daí, demonizar e cancelar a obra e cancelar o Marlon Brando, que nem está mais entre nós. Né? O que vocês podem falar a respeito? Se você me permite, apenas para falar deste tema, ele me remete ao que disse o Yuval Harari no Sapiens, onde ele diz que uma das explicações que ele esboça sobre a diferença que nós temos de outros animais seria a fofoca, a capacidade de transmitir ao outro os perigos e as informações sobre uma terceira pessoa. Então, assim, eu acho muito interessante que a gente leve em consideração que certos profissionais, certos artistas, certos autores são afastados em vida de sua possibilidade de realizar uma obra porque são simplesmente gente de baixíssimo caráter. Isso faz parte do relacionamento humano, da dinâmica humana. Diferente é você ir buscar a história, e principalmente a história de quem não está mais entre nós. Então, assim, eu acho que uma situação como essa do Último Tango em Paris
precisa ficar como um adendo nojento do que aconteceu. Mas a obra em si não pode ser cancelada. Até porque é até um respeito à própria Maria Schneider, que passou por uma violência que ela só foi nomear. Ter o respeito pela situação dela, sim, mas existia, como você mesmo disse, um método, que era o método de fazer o artista vivenciar a realidade nas cenas. Não foi por outro motivo que isso aconteceu, não foi por perversão, ou pelo menos não foi por perversão apenas. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente tenha em mente que essas coisas precisam ser muitíssimo bem analisadas. E não dá para você falar do que já foi. Você fala do que está acontecendo. Sérgio Mota, eu vou passar a palavra a você, mas enquanto você citava o Chico Buarque, eu me lembrei, quero que vocês me corrijam, eu acho que recentemente uma parte do movimento feminista quis demonizar a letra da canção Atrás da Porta. Né? Salvo engano, foi Atrás da Porta, porque mostra ali na canção uma certa dependência da mulher com relação ao homem. Não só uma dependência emocional, uma relação tóxica, né? Porque ela diz que me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama, nos teus pés, ao pé da cama. Sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta, reclamei baixinho. Então, eu peço desculpa se não foi Atrás da Porta, que é a canção que quiseram cancelar, mas há várias canções do Chico em que ele se coloca no papel feminino, né? Ele escreve canções como se fosse olhar feminino, e isso hoje também é motivo de cancelamento, não do Chico, mas das canções do Chico. Né? Quando eu acho que tem um contexto dos anos 70 em que essas canções vieram a público, completamente diferente da sociedade brasileira do século XXI, Não, dos e anos 2020. até uma denúncia, Exatamente. Zeca. Outra Exatamente. música que eu também vi do Chico Buarque, que queriam cancelar, era Com Açúcar, com Afeto. É essa então, Milton. Então Porque é essa, exatamente ela essa. dizia que esperava por ele e fazia de tudo para Isso, deixá-lo exatamente bem, essa. etc. Gente, é quase uma denúncia. Não significa que ele está louvando este tipo de atitude, mas sim que ele está interpretando e entendendo a pessoa que faz isso. Ele estende a mão para essa pobre mulher. Milton Lara, com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto para você parar em casa. Qual o quê? Com seu terno mais bonito, você sai, não acredito. Exatamente essa. Então, assim, dá para entender que isso é uma louvação à masculinidade tóxica? Não. Dá. Pelo contrário. Dependendo do teu viés, dá. Agora, não foi o que ele fez. O que ele fez, na verdade, foi a compreensão desta mulher que, diga-se de passagem, existe em grande número na nossa sociedade. A verdade da nossa sociedade é que nós ainda enfrentamos uma série de preconceitos que, embora as lideranças intelectuais digam que estão ultrapassados, eles ainda estão aí. É a tal síndrome da Amélia, pela qual o Mário Lago também foi cancelado por causa da célebre canção Saudades da Amélia. Ô, Sérgio Mota, desculpe aí este prólogo para a sua fala, mas fique à vontade. Está indo muito bem. É o seguinte, de novo, né, tem que se saber separar. Uma pessoa tem direito de não querer assistir mais o Último Tango em Paris, porque soube dessas coisas. Mas isso não tira o brilhantismo da obra. É isso que as pessoas confundem muito. Não pode-se querer que esse filme seja banido da história do cinema mundial por conta do que aconteceu no set de filmagem. Isso vale para os outros exemplos que vocês estão dando também. Em pesquisa de marketing, existe uma técnica bastante difundida e já antiga que o pessoal usa, que se chama teste cego. Né? Lá em inglês eles chamam de blind test.
que o cara vai fazer a avaliação de produtos, só que os produtos estão desprovidos de suas marcas. Exatamente para que se teste a qualidade do produto em si. Porque, evidentemente, que numa avaliação de um produto, a gente vem junto à imagem de marca e tudo que ela representa. Se a gente fizesse isso com as obras de arte, inclusive com essas que são canceladas, talvez as próprias pessoas que as cancelam atestassem a sua qualidade, a sua excelência, entendeu? Então, cada um tem um direito. Pô, eu não vou mais ouvir esse cara, não vou mais ver filme desse cara porque eu soube disso. Ok, mas daí a dizer que aquilo é um lixo e que tem que ser banido da história mundial, aí é uma imbecilidade bestial. Meus queridos, nós estamos nos aproximando do fim do programa. Eu quero voltar ao início com Dado Trench. E aí, Dado Trench, você está satisfeito com a maneira como ele tratou o seu tema? Eu acho que sim, né? Eu acho que isso é um tema polêmico, né? Vai gerar polêmica nessa geração, com certeza. Mas o meu ponto realmente é que as obras não podem responder pelos atos dos seus autores. Eu acho que essa é um grande finale para esse tema, porque você tem... a gente falou de algumas polêmicas, mas a gente tem polêmicas bem grandes, como o Woody Allen, o Bill Crosby, e aí o Polanski, né? Você tem diversos, né? O Edgar Allan Poe, pô, a gente tem toneladas, né? E aí, pouco que indo no Vou Por Aí do Mota, aí, do Milton também, a gente ia ter que enterrar tudo isso e viver na mediocridade de obras daquele cara que não fez nada. Acho que não pode nem beber hoje em dia, se você quiser. Trench, me perdoa, eu lembrei de um. Imagine cancelar Charlie Chaplin, que só pegava novinha, menor de idade. Chaplin foi cancelado durante a sua vida e durante a sua carreira como diretor-ator. Mas graças a Deus a sua obra está aí. Imagina cancelar Charlie Chaplin, é inominável isso. Ele foi perseguido nos Estados Unidos pelo macartismo, que era subversivo socialista marxista. Ô, Dado Trench, eu queria encerrar o programa. Oi, desculpa. Não, queria encerrar o programa, mas, por favor, diga. Não, se você pegar uma lupa, né, não precisa nem ser um microscópio. Se você pegar uma lupa, não sobra ninguém, né? Nada. Nem a gente. Vai a história da cultura. Mas eu queria terminar o programa com uma frase que você disse agora há pouco, que eu acho que é uma frase que pode... o Edu BR pode colocar aqui como nos caracteres do programa. A obra não pode ser responsável pelos devaneios do seu autor. É mais ou menos isso que você disse? Isso aí. O Edu BR vai pegar a frase que foi dita há cerca de 2 minutos e vai colocar aqui. Achei linda a frase. A obra não pode ser responsável pelos devaneios do seu autor. E você que nos assiste, por onde você vai? Quem que você cancela ou quem que você não cancela? Escreva para a gente, os nossos dados de redes sociais estão aqui na tela. Este programa vai ao ar, como eu já disse, graças ao Edu BR e ao João Manuel. A gente se encontra numa próxima. Meus caros, muito obrigado. Tchau.